Olá, irmãos, estamos de volta com mais um vídeo sobre discernir a tentação de Adão e Eva e o pecado original, né? A gente gravou o vídeo passado, finalizamos o vídeo passado e agora estamos com o segundo vídeo, provavelmente para finalizar toda essa reflexão e que tudo isso seja de fato muito útil para você, assim eu espero, assim como foi para mim, né? Tenho sido edificado muito nessa palavra, tenho sido ministrado por Deus ao meu coração para aprender todas as lições possíveis desse fato histórico tão contundente, tão expressivo, que aconteceu na história da humanidade, né? A tentação de Adão e Eva, a queda do primeiro casal existente no mundo, impactou significativamente em nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, né? Dessa vez, a gente já vai partir do ponto em que a gente terminou, evidentemente, no outro vídeo, que era o fato de a mulher ter simplesmente pego do fruto, depois dela ter comido, ela deu para o próprio marido. Depois de a serpente já ter convencido ela, depois de ter todo o episódio da queda da mulher, ela simplesmente entrega o fruto para o homem, ou seja, para Adão. E fica essa questão, por que foi tão simples? A Bíblia não narra nenhum diálogo entre os dois, mostrando como foi que Eva convenceu Adão para que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como no vídeo passado a gente traçou o perfil da serpente, traçou o perfil da mulher e do homem, a gente já tem as bases para a gente entender mais ou menos. E a gente pode tirar a conclusão de que é muito simples o homem ser tentado pela mulher, né? A gente pode observar isso no dia a dia. Enquanto que a mulher, para ela ser convencida, é necessário um diálogo mais envolvente, é necessário uma psicologia muito mais refinada, o homem, por sua vez, ele é muito mais lógico, muito mais racional. E quando a tentação parte, não de outro homem, não de um animal, não de uma coisa, mas diretamente da mulher, é muito mais fácil o homem ser convencido. Inclusive, existe aquela brincadeira, né? Se você quer receber aumento do seu patrão, lá no seu trabalho, você não pede diretamente a ele. Se você tiver amizade com a esposa dele, você convence ela de que você merece o aumento e ela vai convencer o marido muito mais fácil do que se o empregado fosse diretamente no patrão, né? Então, realmente o homem ele tem essa certa fragilidade, né? Essa certa fraqueza em relação a como ele lida com a mulher, né? Então, Eva não teve dificuldade, segundo a narrativa bíblica, ela não teve dificuldade alguma de entregar do fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão e assim ele comesse de maneira muito fácil. Então, esse é um ponto a ser observado. Nós homens precisamos trabalhar muito o nosso caráter, o nosso jeito de agir, quando a gente lida com mulheres. As mulheres elas têm um jeito que ela consegue envolver mais o homem. Então, a gente segue partindo também, eu quero até abrir um parêntese aqui, para mostrar como que o diabo traçou, de certa forma, um plano, e ele foi, de certa forma, muito certeiro na ação dele, na investida dele, nessa situação da queda do homem. A gente vê o seguinte, já que nós temos três agentes, a serpente, a mulher e o homem, e a gente vê que a serpente é o ser espertalhão da situação, a mulher é o ser envolvente, e o homem é o ser racional, nós podemos tirar uma outra lição daí. A gente pode observar que o diabo ele sempre vai encontrar muito mais facilidade na vida de pessoas que querem ser espertas. Os espertalhões geralmente são a porta de entrada para a ação do maligno. E se a gente for fazer uma reflexão minuciosa, parar um pouco para pensar, a gente vai observar isso, que quase sempre as tentações elas vêm de pessoas que são ditas muito espertas. E eu estou falando esperto no sentido malicioso mesmo, não estou falando do espertalhão no sentido bondoso da palavra, não. Esperto no sentido malicioso, aquela pessoa que não quer ser passada para trás,
aquela pessoa que não aceita ser inferiorizada, aquela pessoa que não aceita ser humilhada, aquela pessoa que não aceita sofrimento na vida, porque geralmente ela vai pegar um atalho para não sofrer, ela vai pegar um atalho para não passar pelo sacrifício, ela vai dar um jeito de qualquer forma para de repente se dar bem na vida, ela vai dar um jeito de pelo menos subir financeiramente, até mesmo trapaceando, tendo uma atitude ilícita. Então, o espertalhão é a característica da serpente. E é nessas pessoas que o diabo quase sempre encontra terreno fértil para ele agir. E é aí que ele entra. E dessas pessoas espertalhonas, né, que o diabo já tomou posse, já entrou na vida dela e de certa forma domina ela vai partir para tentar outras pessoas que têm uma barreira mais forte em relação ao maligno, que se o maligno chegasse diretamente, ele não ia conseguir. O inimigo não iria conseguir atingir diretamente pessoas com características da mulher. Então, ele usa o espertalhão, porque o espertalhão vai saber ter todo o jogo de cintura. E aí, nessa jogada, ele consegue envolver, derruba o próximo obstáculo, que no caso é a mulher, e por fim, ele chega no ser mais difícil de ser derrubado na tentação, que é Adão, o homem, que é o ser mais racional, muito mais lógico. Evidentemente que se o diabo tivesse partido de Adão e não da serpente, ele não teria achado vaga em Adão. Se ele tivesse partido diretamente para a mulher, talvez também ele não tivesse achado vaga. Então, primeiro ele começou da serpente, que é o ser espertalhão. O ser espertalhão o ser espertalhão envolvido pela maldade, pelo espírito diabólico, convenceu a mulher, teve toda a sagacidade. E depois ele conseguiu, a mulher com o seu jeito envolvente, cativante, conseguiu levar o mal, passar o mal ao homem. Então é uma escala, né? Começando do primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Então é importante que a gente observe isso. As pessoas racionais, elas têm um nível de dificuldade muito maior de de abrir mão dos seus princípios, de abrir mão do seu estilo de vida, dos seus objetivos, enquanto que no segundo grau de dificuldade, né, num grau mais baixo, que é a mulher, o ser mais emotivo, o ser mais sensível, mais envolvente, o diabo já encontra outra forma de agir através dela. E no ser espertalhão, evidentemente, outra forma também dele agir. Então vamos seguir com a nossa reflexão. Isso foi um parêntese que eu queria abrir aqui nessa reflexão para que a gente aprendesse um pouco mais e tivesse mais um leque de reflexão, tá? Seguindo a questão de Adão e Eva, após eles caírem, a Bíblia diz que os dois vestiram roupas, né? Eles conseguiram, através de folhas, taparem as partes íntimas do seu corpo. Mas por quê? Por que que os dois taparam as partes íntimas, né? Isso, evidentemente, que os dois olharam um para o outro, né? Eles se olharam ali após terem cometido o erro e perceberam que eles estavam nus e aquilo soou como vergonha para eles. Olha só. Imagine que eles poderiam ter se sentido nus, ter se auto-percebidos nus, e eles poderiam não sentir vergonha, mas eles sentiram vergonha. E ao ouvir a voz de Deus que soou no jardim, eles se esconderam de Deus, os dois se esconderam de Deus. Então a gente vê dois processos de ocultação. O primeiro processo de ocultação é do homem para com o homem. Adão se escondendo de Eva no sentido íntimo, os dois se esconderam as suas partes íntimas. E quando eles foram se esconder de Deus, eles se esconderam não só as partes íntimas, se esconderam por completo. E aí também tem um detalhe para a gente observar, né? Por que que eles tiveram essa vergonha dessa forma? De Deus eles não tiveram vergonha só das partes íntimas, eles tiveram vergonha de todo o ser. Justamente por isso, porque Deus ele é o criador de todas as coisas. A vergonha que o homem poderia sentir de Deus teria que ser uma vergonha completa. Não dava para sentir vergonha de Deus só nas partes íntimas. Não dava para sentir vergonha de Deus só pela cabeça, só pelos braços. Eles tinham que sentir vergonha por completo, porque o pecado levou
levou-os completamente à destituição, a caírem completamente, né, no abismo do pecado. Então, essa vergonha, de forma mais totalizada, ela se justifica justamente por isso, porque eles caíram completamente em relação ao decreto que Deus havia dado a eles. Enquanto que os dois se olharam e sentiram vergonha apenas das partes íntimas, porque eles começaram a perceber que os órgãos genitais deles não tinha mais, não era mais no sentido só de procriar, mas no sentido também de um desejo perverso, de um desejo de egoísmo voltado para o próprio egoísmo deles. E isso fez com que eles ficassem com vergonha um do outro. Então a vergonha ficou focada muito de um para com o outro nessa questão do órgão genital, das partes íntimas, porque eles perceberam que a partir daquele momento que eles pecaram, das partes íntimas deles fluía um desejo que não era só para procriação mais, ele era um desejo que era um fluxo contínuo em relação, um fluxo contínuo que seguia para o seu próprio ego, para a satisfação do seu próprio eu, que se desenvolvia dentro do seu próprio egoísmo. Não era mais num sentido coletivo de procriar, de fazer com que crescesse a geração deles. Então, a gente vê dois tipos de vergonha. A vergonha do homem um para com o outro, do casal, Adão para com Eva e Eva para com Adão. E a outra vergonha que é o nível vergonha total, vergonha de Deus, porque Deus é o Criador de todos eles, Criador de todas as coisas, é o Criador da mentalidade, é o Criador do próprio corpo, o Criador da alma, o Criador do espírito. Então a vergonha foi total. E aí Deus acabou expulsando-os do jardim do Éden, para que eles não comessem da árvore da vida. E evidentemente que aí Jesus já vem posteriormente, muito tempo depois, como a árvore da vida. Jesus é a videira verdadeira, a qual devem estar ligados todos os ramos que somos nós. Precisamos estar em Cristo, precisamos estar em Deus, precisamos estar edificados, arraigados, enraizados no Senhor. Que nós possamos evitar que o diabo venha nos seduzir de alguma forma. Seja você sendo seduzido pelas características da serpente, com a esperteza, com aquele instinto de querer sempre tirar proveito dos outros, seja você que de repente pode ser tentado na questão emotiva, na questão passional, na questão do envolvimento, seja você pela questão lógica, a questão racional. Geralmente o homem ele é tentado pela questão do poder, né? Quando ele quer comprar algo, ele quer obter um status maior, ele quer ser mais respeitado, ele quer ser visto como alguém conquistador, alguém que venceu na vida, alguém que tem o poder aquisitivo, tem capacidade, tem habilidade suficiente para realizar grandes coisas. Então o homem ele é tentado muito mais por esse ponto. Então são características diferentes. Que Deus nos proteja, nos guarde, nos edifique, nos direcione segundo a sua palavra, para que nós não caiamos em tentação. Que esse vídeo tenha servido para você. Amém? Até um próximo vídeo aí com outra reflexão, com alguma outra palavra aí que venha edificar a sua vida. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.